Fui humilhada pelo meu noivo. No restaurante, quando ele deu o número dele à garçonete. Eu deveria ter percebido antes. Os sinais estavam todos ali, piscando como luzes de alerta em uma estrada escura. Mas o amor, ou o que eu achava que era amor, tem esse poder estranho de nos fazer ignorar até mesmo o óbvio. Naquela noite de sexta-feira, 15 de março, eu havia reservado uma mesa no Remanso do Bosque, um dos restaurantes mais charmosos de Belém. Não era qualquer jantar. Eram exatamente 2 anos desde que Marcos havia me pedido em noivado, naquela tarde linda no Ver-o-Peso, com o rio Guamá testemunhando nossa promessa de futuro. 2 anos que eu guardava como um tesouro precioso, apesar das rachaduras que começavam a aparecer. Cheguei 20 minutos mais cedo, como sempre faço. Escolhi um vestido azul marinho que Marcos havia elogiado meses atrás. Uma tentativa patética, eu sei agora, de recuperar aquele brilho que via nos olhos dele no começo. Verifiquei a maquiagem no espelho compacto pela 3ª vez. Ajeitei o colar de pérolas que minha avó me deu e respirei fundo. Vai dar tudo certo, sussurrei para mim mesma. Marcos chegou 15 minutos atrasado, mas eu estava acostumada. Ele sempre tinha uma desculpa. Reunião que se estendeu, trânsito na Augusto Montenegro, um aluno precisando de orientação. Hoje foi a problema no estacionamento da universidade. Aceitei com um sorriso, como sempre aceitava. Você está linda, ele disse, mas seus olhos já percorriam o ambiente, como se procurasse algo mais interessante do que eu. Obrigada, amor. Estava com saudade de termos um momento só nosso. Ele apenas assentiu, pegando o cardápio com uma pressa que me fez engolir as palavras que vinha ensaiando há dias. Queria falar sobre nós, sobre como nos sentíamos distantes, sobre os planos de casamento que pareciam cada vez mais uma miragem no horizonte. Mas alguma coisa no ar daquela noite pesava diferente. A garçonete se aproximou. Érica, dizia seu crachá, morena, não mais que 20 e poucos anos, com aquele sorriso profissional que o trabalho em restaurante exige. Anotou nossos pedidos com eficiência. Tucunaré para mim, pirarucu para ele. Tudo normal, tudo previsível. Foi quando ela se virou para ir embora que ouvi. Ei, moça, espera aí. A voz de Marcos tinha aquele tom. Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usava quando queria impressionar alguém, quando ativava seu rei modo conquistador, aquele que eu achava que ele havia desligado desde que ficamos juntos. Érica voltou, um pouco confusa. Sim, senhor. Marcos pegou um guardanapo e, com aquela letra que eu conhecia tão bem, a mesma que escreveu nossa primeira carta de amor, anotou algo. Meu coração começou a acelerar. Não, ele não faria isso. Não aqui. Não comigo, sentada bem na frente dele. Aqui. Ele estendeu o guardanapo dobrado para ela, com um sorriso que eu não via há meses direcionado a mim. Meu número. Liga quando sair daqui. A gente pode tomar algo. O restaurante inteiro pareceu congelar. Ou talvez fosse apenas eu, paralisada na minha cadeira, com a boca entreaberta e o coração despencando no estômago. Érica olhou para mim, depois para ele, claramente desconfortável. Senhor, eu estou trabalhando. Depois do trabalho, então, ele insistiu, empurrando o guardanapo na direção dela, como se eu fosse invisível. Marcos, minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Alguns rostos se viraram na nossa direção. O que você está fazendo? Ele finalmente me olhou. E o que vi naqueles olhos que um dia me fizeram sentir especial foi pura indiferença. Relaxa, Thalita. Não precisa ser tão possessiva. Possessiva? Repeti, sentindo meu rosto esquentar. Estamos noivos, comemorando nosso noivado. Ele deu uma risada, como se minha dor fosse uma piada particular dele. Você não manda em mim. Marcos se recostou na cadeira, cruzando os braços. A gente não é casado. Eu posso fazer o que quiser. As palavras me atingiram como um soco. Ao redor, as pessoas tentavam fingir que não estavam prestando atenção, mas eu sentia o peso de cada olhar, de cada sussurro abafado. A humilhação queimava minha pele como o sol escaldante do meio-dia paraense. Érica deixou o guardanapo cair na mesa e se afastou rapidamente, murmurando uma desculpa. Eu quis fazer o mesmo. Levantar, correr, desaparecer. Mas meus músculos não respondiam. Estava presa naquele momento, naquela dor pública, naquela vergonha que parecia não ter fim. Como você pôde? Sussurrei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Marcos suspirou, como se eu fosse a inconveniente. Você está fazendo drama, Thalita, como sempre.
Naquele instante, olhando para o homem que eu havia planejado passar o resto da vida, percebi uma verdade devastadora. Eu não o conhecia. Ou pior, talvez eu sempre o conheci, mas escolhi não ver. Peguei minha bolsa com mãos trêmulas e me levantei. Não havia mais nada a dizer ali. Não naquele restaurante. Não para aquele homem. Não para aquela versão de mim que aceitava migalhas e chamava de amor. Saí sem olhar para trás, mas levando comigo algo que eu não tinha quando entrei. A certeza absoluta de que minha vida precisava mudar. E ela mudaria, de formas que eu ainda não podia imaginar. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Não voltei para o apartamento que dividia com Marcos. Não conseguia. A simples ideia de respirar o mesmo ar que ele me fazia sentir náusea. Fui direto para a casa dos meus pais, no bairro do Marco, aquele sobrado amarelo onde cresci e que sempre foi meu refúgio nos momentos difíceis. Minha mãe, Conceição, abriu a porta ainda de avental, o cheiro de tacacá invadindo a sala. Bastou ela ver meu rosto para entender que algo estava errado. Minha filha, o que aconteceu? Desabei. Ali mesmo, no batente da porta, com a brisa quente da noite entrando pela casa. Eu desmoronei. Contei tudo entre soluços. O restaurante, a garçonete, a humilhação. Cada palavra saía como um pedaço de vidro atravessando minha garganta. Esperava acolhimento, esperava indignação. O que recebi foi silêncio. Filha, minha mãe finalmente disse, me guiando para o sofá. Você não acha que pode ter exagerado um pouco? O Marcos é um homem importante, respeitado. Talvez tenha sido só uma brincadeira de mau gosto. Olhei para ela, incrédula. Brincadeira? Mãe, ele me humilhou na frente de todo mundo. Mas terminar o noivado por causa disso? Ela suspirou, segurando minhas mãos. Thalita, você tem 28 anos. Não está mais tão nova. Homem bom é difícil de encontrar. E o Marcos tem uma carreira sólida. É professor universitário. As palavras dela doíam mais do que a risada de Marcos no restaurante. Meu próprio sangue estava me pedindo para engolir a dor, para ser razoável, para não fazer escândalo. Eu não vou voltar para ele, disse, firme, mesmo com a voz tremendo. Minha mãe balançou a cabeça, decepcionada, mas não insistiu mais naquela noite. No dia seguinte, as mensagens começaram. Primeiro foram as amigas, ou as que eu achava que eram amigas. Júlia, minha colega de faculdade, foi direta. Thalita, o Marcos me contou o que aconteceu. Ele está arrasado. Disse que você surtou no restaurante por ciúmes e fez uma cena terrível. Acho que vocês precisam conversar com calma. Li a mensagem 3 vezes, tentando processar. Ele já havia espalhado a versão dele. E, claro, na versão dele, eu era a vilã, a namorada desequilibrada, possessiva, dramática. Mais mensagens chegaram. Colegas da área, conhecidos do meio acadêmico de Belém, todos com aquele tom condescendente, aquela preocupação falsa que na verdade era julgamento disfarçado. Você precisa trabalhar seu ciúme doentio, Thalita. Marcos é um homem de bem. Você deveria ter mais maturidade. Já passou dos 20 e poucos. Essa insegurança não combina mais com você. Cada notificação era uma nova facada. Bloqueei, apaguei, silenciei. Mas as palavras já estavam gravadas na minha mente, ecoando sem parar. Na quarta-feira, tive que voltar ao trabalho. Eu era analista administrativa em uma empresa de logística no centro de Belém, e não podia mais adiar. Maquiei as olheiras o melhor que pude. Vesti minha armadura corporativa, um blazer cinza que sempre me fazia sentir mais forte. E fui. No escritório, os olhares eram diferentes. Cochichos cessavam quando eu passava. Sorrisos pareciam forçados demais. Na hora do almoço, Patrícia, da contabilidade, sentou na minha frente com aquela expressão de quem vai dar um conselho não solicitado. Thalita, posso falar uma coisa? De mulher para mulher, não esperei minha resposta. Você sabe que o Marcos é muito querido aqui em Belém, né? Professor, psicólogo, sempre participa daqueles projetos sociais. Ela mexeu na salada, evitando meu olhar. Acho que você devia pensar bem antes de espalhar essas coisas sobre ele. Pode prejudicar sua própria imagem, entende? Engoli seco. Até no meu ambiente de trabalho, eu estava sendo silenciada. Naquela noite, deitada no meu antigo quarto de adolescente, com o ventilador fazendo o barulho familiar que costumava me acalmar, peguei meu celular, abri o Instagram.
mesmo sabendo que seria um erro. A primeira foto que vi foi dele, Marcos, sorrindo largo em uma palestra na universidade, rodeado de alunos admirados. A legenda dizia: gratidão por mais um dia transformando vidas através da psicologia. Era o ética. Dar relacionamentos era o autoconhecimento. Ética, relacionamentos. As palavras me soaram como piada cruel. Os comentários eram uma avalanche de elogios. Inspiração, melhor professor, você mudou minha vida. Nenhum deles sabia. Ninguém via o que havia por trás daquela fachada polida. Foi então que algo dentro de mim se rompeu. Não era mais só dor, era raiva. Uma raiva fria, calculada, que começou a tomar o lugar do choro. Por que eu deveria ser a única a carregar o peso da verdade? Por que minha voz não importava tanto quanto a dele? Abri o bloco de notas do celular e comecei a escrever. Datas, situações estranhas, mensagens suspeitas que eu havia ignorado, nomes de alunas que ele mencionava com frequência demais. Cada memória que eu havia empurrado para debaixo do tapete, agora vinha à tona com clareza cristalina. Não era a primeira vez que ele fazia algo assim. Eu só havia sido boa demais em me convencer do contrário. Salvei o arquivo e o nomeei. A verdade sobre Marcos. Não sabia ainda o que faria com aquilo. Não sabia se teria coragem de ir adiante. Mas uma semente havia sido plantada. E sementes, eu aprenderia em breve, têm o poder de quebrar até mesmo o concreto mais duro quando decidem crescer. 2 semanas se passaram desde aquela noite no remanso do bosque. E eu ainda não havia tirado o anel de noivado. Ele estava ali, na minha mão direita agora, porque colocá-lo na esquerda parecia uma mentira grande demais até para mim. Mas tirá-lo completamente? Isso significava admitir em voz alta o que meu coração já sabia. Aquele sonho havia morrido. Foi em uma manhã de sábado, caminhando pela estação das docas para tentar clarear a cabeça, que tudo começou a mudar de verdade. O sol refletia nas águas da Baía do Guajará, e o movimento de turistas e locais criava aquela atmosfera vibrante que eu sempre amei em Belém. Parei em frente a uma pequena loja de artesanato quando ouvi uma voz feminina, firme e clara, vinda de um café próximo. Não, Rodrigo, eu não vou aceitar isso de novo. Você não me respeita, então não merece mais chances. Virei discretamente e vi uma mulher negra, de cabelos cacheados presos em um coque, gestos decididos, falando ao telefone. Ela desligou com um movimento brusco, respirou fundo e nossos olhares se cruzaram. Havia lágrimas nos olhos dela, mas também uma força que eu reconheci, porque era a mesma que eu estava tentando encontrar em mim. Ela sorriu, daquele jeito cansado de quem entende. Desculpa, não queria ter feito essa cena pública. Não precisa se desculpar, respondi, surpreendendo a mim mesma. Às vezes a gente precisa falar as coisas em voz alta para elas se tornarem reais. Ela me estudou por um momento, então gesticulou para a cadeira vazia ao lado dela. Quer sentar? Acho que nós duas parecemos precisar de um café e uma conversa honesta. E foi assim que conheci Karine. Nos próximos 40 minutos, despejamos nossas histórias uma para a outra como se fôssemos amigas de longa data. Karine tinha 32 anos, era dona de uma empresa de eventos corporativos e estava saindo de um relacionamento de 5 anos com um homem que a manipulava emocionalmente enquanto mantinha uma imagem impecável no meio empresarial de Belém. Eles são bons nisso, disse ela, mexendo o açúcar no café com uma intensidade que denunciava sua frustração. Em parecer perfeitos enquanto nos fazem duvidar da nossa própria sanidade. E todo mundo acredita neles, completei, sentindo aquela conexão instantânea que só existe entre pessoas que passaram pela mesma dor. Sempre, Karine concordou, me olhando nos olhos. Mas sabe o que eu aprendi? A gente só continua sendo vítima enquanto aceita ficar em silêncio. Aquelas palavras ecoaram em mim como um sino. Conversamos até o sol começar a se inclinar no céu. Karine me contou sobre como reconstruiu sua autoestima, investindo no próprio negócio, cercando-se de mulheres fortes e aprendendo que solidão era melhor do que má companhia. Contei a ela sobre o arquivo que havia começado, sobre as provas que estava juntando, mas também sobre o medo que me paralisava. Medo de quê? Ela perguntou, direta. De que ninguém acredite em mim, de arruinar minha própria vida tentando expor a dele. Karine pegou minha mão sobre a mesa. Um gesto simples, mas cheio de significado. Thalita, eu vou te contar uma coisa que mudou minha vida. Sua verdade não precisa da aprovação de ninguém para ser válida. E outra coisa. Ela sorriu.
com aquele brilho de quem estava tramando algo. Você não precisa fazer isso sozinha. Naquela noite, deitada no meu quarto, reli todas as anotações que havia feito sobre Marcos. Com a conversa com Karine ainda fresca na mente, comecei a pesquisar mais profundamente. Entrei em grupos de ex-alunos da universidade onde ele lecionava, vasculhei publicações antigas, procurei padrões, e então encontrei uma postagem de 8 meses atrás, de uma conta anônima em um fórum universitário. Cuidado com o professor Marcos Silva. Ele usa a posição dele para se aproveitar de alunas. Happened to me. Meu coração acelerou. Não era só comigo. Nunca havia sido só comigo. Salvei prints, anotei datas, cruzei informações. A cada descoberta, a névoa que cobria meus olhos se dissipava um pouco mais. Marcos não era o homem brilhante que todos achavam. Ele era um predador cuidadoso, que sabia exatamente como construir sua imagem enquanto destruía a de suas vítimas. No domingo, Karine me ligou. Consegui algo que você precisa ver. Pode vir no meu escritório amanhã? Cheguei ao endereço que ela passou às 9 da manhã. O escritório ficava em um prédio comercial moderno na Doca, todo decorado com plantas e uma energia acolhedora. Karine me recebeu com um abraço apertado e me levou até sua sala. Depois que conversamos, fiquei pensando. Ela começou, abrindo o notebook. E lembrei de uma amiga que trabalha no Remanso do Bosque. Pedi para ela checar uma coisa para mim. Ela girou a tela na minha direção. Era um vídeo de segurança do restaurante, daquela noite. A imagem era granulada, mas dava para ver perfeitamente. Marcos entregando o guardanapo para Érica. Minha expressão de choque. A cena toda. Isso é uma prova, disse Karine, firme. Não é só a sua palavra contra a dele. Agora temos evidência. Lágrimas queimaram meus olhos. Mas dessa vez não eram de dor. Eram de algo que eu não sentia há semanas. Esperança. E tem mais. Karine continuou, mostrando outro arquivo. Consegui o contato da garçonete. Érica. Ela quer conversar com você. Meu sangue gelou. Ela quer falar comigo? Ela te deve um pedido de desculpas. E pelo que entendi, tem algumas coisas que você precisa saber sobre o seu ex-noivo. Naquele momento, olhando para Karine, entendi que minha história estava mudando de rumo. Eu não era mais a mulher humilhada no restaurante, sozinha e em silêncio. Eu estava me tornando outra pessoa, alguém que lutava de volta. O encontro com Érica estava marcado para terça-feira à noite, em uma cafeteria discreta no bairro de Nazaré, longe dos lugares onde eu e Marcos costumávamos frequentar. Karine insistiu em me acompanhar, e eu estava grata por não ter que enfrentar aquilo sozinha. Cheguei 10 minutos adiantada, como sempre, com o estômago embrulhado. Não sabia o que esperar. Raiva? Culpa? Justificativas? Érica chegou pontualmente às 7. Ela parecia menor do que eu lembrava, mais frágil. Seus olhos evitaram os meus enquanto ela se sentava, torcendo as mãos sobre a mesa. Obrigada por aceitar me ver, ela começou. A voz quase um sussurro. Eu não sei nem por onde começar. Pelo começo, talvez, sugeri, tentando manter a voz neutra, embora meu coração batesse acelerado. Érica respirou fundo, e então as palavras começaram a sair, rápidas e carregadas de culpa. Aquela noite no restaurante não foi a primeira vez que o Marcos fez isso. Ele já tinha ido lá outras vezes, sempre sozinho ou com amigos. Nunca com você. Ele flertava comigo, deixava gorjetas grandes, fazia aqueles comentários. Você sabe, eu achava que era só um cliente simpático. Idiota da minha parte. Karine colocou a mão no meu braço, sentindo minha tensão. 3 semanas antes daquela noite. Érica continuou, lágrimas começando a escorrer. Ele me esperou do lado de fora do restaurante. Me ofereceu carona. Eu aceitei porque estava chovendo muito. No carro, ele foi insistente. Disse que eu era especial, que ele nunca tinha sentido aquilo por ninguém. Todas aquelas mentiras que homem casado diz. Ele é noivo. Corrigi. Amarga. Ou era. Eu sei disso agora. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas naquele momento, ele disse que estava solteiro, que era professor, respeitado, e que eu seria sorte de ter alguém como ele interessado em mim. Eu tenho 22 anos. Vim do interior. Trabalho para pagar a faculdade. Achei que... Sua voz falhou. Achei que fosse real. O nó na minha garganta apertou. Eu queria sentir raiva dela, mas tudo que via era outra vítima do mesmo homem. Saímos algumas vezes, Érica admitiu.
encarando a mesa. Até que naquela noite, quando vocês chegaram juntos, eu entendi tudo. Ele me deu o número na sua frente de propósito. Foi um jogo para ele. Uma forma de me mostrar que eu não era nada e de te humilhar ao mesmo tempo. Por que você está me contando isso agora? Perguntei, minha voz mais áspera do que pretendia. Porque 2 semanas depois daquela noite, eu vi ele fazendo a mesma coisa com outra garçonete. Érica finalmente me olhou nos olhos. No restaurante onde minha amiga trabalha, perto da UFPA. Mesma tática, mesmo papo. Foi quando eu entendi que ele faz isso compulsivamente. E eu fiquei com raiva. Raiva dele. Mas também de mim mesma por ter sido tão burra. Karine se inclinou para a frente. Érica, você tem como provar isso? Mensagens, alguma coisa? Ela assentiu, pegando o celular. Tenho todas as conversas. Ele apagava as dele depois. Mas eu mantive as minhas. E tem mais. Ela deslizou algumas capturas de tela pela mesa. Uma das alunas dele da universidade me procurou depois que ouviu falar do incidente no restaurante. Ela passou 3 meses sendo assediada por ele. Tem outras também. Meu mundo girou. Não eram apenas 2, 3 mulheres. Era um padrão sistemático, calculado, cruel. Quantas? Sussurrei. Que eu sei. Pelo menos 7. Érica respondeu. Mas eu acho que tem muito mais que tem medo de falar. Karine e eu trocamos olhares. Isso era maior do que eu imaginava. Passamos as próximas 2 horas organizando tudo. Érica compartilhou todos os contatos que tinha, todas as conversas, datas, locais. Cada história era uma variação da mesma manipulação. Marcos identificava mulheres mais jovens em posições vulneráveis e as seduzia com a promessa de algo especial, para depois descartá-las quando se cansava ou quando arriscava ser descoberto. Ele usa a psicologia contra a gente, disse Amanda, uma das ex-alunas que aceitou se encontrar conosco naquela mesma noite, juntando-se à nossa mesa. Ela tinha olheiras profundas e uma tristeza nos olhos que eu reconhecia. Ele sabe exatamente o que dizer para fazer a gente duvidar da própria percepção. Quando tentei contar para a coordenação do curso, ele já tinha espalhado que eu era obcecada por ele, que estava inventando coisas porque tirei nota baixa na disciplina dele. Gaslighting clássico. Karine apontou. Ele inverte a narrativa antes mesmo de ser acusado. Exatamente. Amanda concordou. E funciona. Ninguém acreditou em mim. Eu quase tranquei o curso. A raiva dentro de mim estava se transformando em algo maior, mais focado. Não era só sobre mim e minha humilhação. Era sobre todas nós. Sobre todas as mulheres que ele havia machucado e que continuaria machucando se alguém não o parasse. Precisamos expô-lo, disse, firme. Mas tem que ser de um jeito que ninguém possa ignorar ou distorcer. Concordo. Karine bateu as mãos na mesa, aquele brilho estratégico nos olhos. Mas não pode ser qualquer exposição. Tem que ser pública, irrefutável, e tem que atingir onde mais dói nele, sua reputação profissional. O Congresso, Amanda disse de repente, os olhos arregalados. O Congresso Regional de Psicologia. É daqui a 3 semanas. Ele vai ser um dos palestrantes principais. Vai estar lá toda a comunidade acadêmica, imprensa, estudantes. Um silêncio caiu sobre a mesa enquanto todas processávamos a magnitude daquela ideia. É perfeito, Karine finalmente disse. É público, é relevante, e é exatamente o palco que ele tanto ama. Vamos usar isso contra ele. Olhei para cada uma daquelas mulheres. Érica, Amanda, Karine, todas machucadas, mas todas de pé, prontas para lutar. E percebi que não estava mais sozinha naquela batalha. Então vamos fazê-lo, declarei, tirando finalmente o anel de noivado da mão direita e colocando-o dentro da bolsa. Vamos mostrar para Belém inteira quem Marcos Silva realmente é. O hangar centro de convenções estava lotado. Mais de 500 pessoas ocupavam o auditório principal para o Congresso Regional de Psicologia da Amazônia, o maior evento da área em Belém. Eu estava nos fundos do salão, com as mãos suando frio e o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Karine estava ao meu lado, segurando meu braço. Érica e Amanda estavam algumas fileiras à frente, estrategicamente posicionadas. Outras 4 mulheres, todas vítimas de Marcos, estavam espalhadas pelo auditório. Cada uma tinha um papel. Cada uma carregava um pedaço da verdade. No palco, Marcos ajustava o microfone, impecável em seu terno azul marinho. Seu sorriso era largo, confiante. Ele estava em seu elemento,
prestes a palestrar sobre ética e responsabilidade nas relações terapêuticas. A ironia era tão cruel que quase me fez rir. Você tem certeza disso? Karine sussurrou pela 10ª vez. Absoluta, respondi. E pela primeira vez em semanas, eu realmente estava. As 3 semanas anteriores haviam sido intensas. Compilamos depoimentos, organizamos provas, verificamos cada informação 3 vezes. Karine usou seus contatos no meio audiovisual para criar um vídeo de 7 minutos. Tempo suficiente para destruir uma reputação construída sobre mentiras. Não incluímos rostos, para proteger quem não queria se expor, mas incluímos conversas, prints com datas e horários, depoimentos em áudio com vozes distorcidas e o vídeo da segurança do restaurante. Tudo verificável, tudo real. Marcos começou sua palestra. Sua voz ecoava pelo auditório, cheia daquela eloquência que encantava plateias. A ética em nossa profissão não é apenas um conjunto de regras, ele dizia, gesticulando com as mãos. É um compromisso diário com a integridade, com o respeito, com a responsabilidade que temos sobre aqueles que confiam em nós. Cada palavra era uma facada. Olhei ao redor e vi pessoas balançando a cabeça, admiradas. Eles não sabiam. Ainda não. Marcos avançou para o 10º minuto de sua apresentação, quando Amanda, conforme planejado, levantou a mão. Professor, posso fazer uma pergunta? Ele sorriu, sempre pronto para o holofote. Claro, fique à vontade. O senhor poderia nos falar sobre como lidar com situações em que o profissional, ele mesmo, cruza as fronteiras éticas? O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo, mas ele se recuperou rápido. Excelente questão. Nesses casos, as instituições têm protocolos. Foi então que as luzes diminuíram. O telão atrás dele, que exibia os slides de sua apresentação, piscou. Marcos se virou, confuso. A equipe técnica, que Karine havia convencido com uma generosa doação ao evento, ativou nosso arquivo. A tela ficou preta por 2 segundos. Então, letras brancas surgiram. A verdade sobre Marcos Silva. O murmúrio começou baixo, mas cresceu rapidamente. Marcos tentou retomar o controle, gesticulando para os técnicos. Deve ser um erro técnico. Se puderem pausar, mas já era tarde. O vídeo começou. Primeiro, a cena do restaurante. Clara, inegável. Minha expressão de choque congelada no tempo. A voz de Marcos dizendo, "Você não manda em mim", ecoou pelo auditório como uma sentença. Depois, as conversas, prints de mensagens para diferentes mulheres, todas com o mesmo padrão de sedução, as mesmas frases prontas, as mesmas promessas vazias. Em seguida, os depoimentos, vozes alteradas, mas histórias reais. Ele me disse que eu era especial. Depois me chamou de louca quando questionei por que ele não atendia minhas ligações. Usei minha posição como professor para me pressionar. Quando recusei, minha nota despencou. Ele tem uma lista de alunas que ele avalia. É predatório e sistemático. O auditório estava em completo silêncio agora, todas as cabeças voltadas para a tela. Marcos estava paralisado no palco, seu rosto passando do branco ao vermelho. O vídeo continuou, mostrando um padrão de 5 anos de manipulação, mentiras e abuso emocional. 7 minutos que pareceram uma eternidade. Quando terminou, a última tela exibia um texto simples. Estas são apenas algumas das histórias. Há muitas outras. O silêncio protege abusadores. A verdade liberta vítimas. As luzes se acenderam. Por 5 segundos, ninguém se mexeu. Então, começou. Um burburinho que rapidamente se transformou em clamor. Pessoas se levantando, apontando para o palco, tirando celulares. Marcos tentou falar, mas sua voz foi engolida pelo caos. Os organizadores do evento subiram ao palco, rostos fechados. Um deles tomou o microfone. Senhoras e senhores, pedimos desculpas pelo ocorrido. O senhor Marcos Silva está sendo retirado do evento e as devidas providências serão tomadas. Isso é mentira! Marcos finalmente conseguiu gritar, agarrando o microfone de volta. Vocês não sabem o que estão fazendo. Essa mulher é desequilibrada. Ela inventou tudo porque não aceita o fim do nosso relacionamento. Foi quando me levantei. Todas as cabeças se viraram na minha direção. Caminhei pelo corredor central. Cada passo firme, decidido. Não estava mais com medo. Não estava mais com vergonha. Meu nome é Thalita Ferreira.
Minha voz ecoou pelo auditório, clara e forte. E eu não inventei nada. Eu fui humilhada publicamente por esse homem, e depois descobri que não fui a única. Tudo que viram tem provas, datas, testemunhas, e se alguém quiser verificar, eu tenho tudo documentado, uma a uma. As outras mulheres se levantaram, Érica, Amanda e as outras 4. 7 mulheres de pé, enfrentando o homem que tentou nos destruir. A plateia explodiu em aplausos. Marcos foi escoltado para fora do palco sob vaias. Seu império de mentiras desmoronando diante de centenas de testemunhas. Nos dias seguintes, a história se espalhou como fogo. A universidade abriu investigação formal. Mais mulheres vieram à tona, encorajadas por nossa coragem. Marcos foi afastado de suas funções, e processos éticos foram iniciados. 3 meses depois, eu estava inaugurando Vozes, um espaço de apoio e mentoria para mulheres empreendedoras em Belém. Karine era minha sócia, Érica, nossa primeira funcionária. Amanda dava workshop sobre empoderamento feminino. Naquela tarde de sábado, olhando para o espaço cheio de mulheres conversando, rindo, reconstruindo suas vidas, percebi algo fundamental. Aquela humilhação no restaurante não foi meu fim, foi meu começo. Peguei o anel de noivado que mantinha guardado em uma caixinha e o vendi. Com o dinheiro, compramos mais equipamentos para o espaço. Transformei o símbolo da minha dor no alicerce da minha força. E quando olhei no espelho naquela noite, finalmente reconheci a mulher me encarando de volta. Não era mais a Thalita que aceitava migalhas e chamava de amor. Era alguém inteiro, alguém livre, alguém que escolheu não se calar. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.